galera, tudo bem? Grande abraço pra você ligado aqui no Futebol Lance Voz do Esporte, nas redes sociais da Voz do Esporte e também do Diário Lance. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast A Rodada, repercutindo os últimos resultados do Campeonato Brasileiro, projetando os próximos jogos e sempre uma resenha muito bacana com um grande entrevistado. E hoje é um baita entrevistado, já vamos apresentá-lo, mas você sabe que o podcast A Rodada sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faça rapidamente o seu cadastro e você já está apto à sua aposta esportiva. Primeira vez no site do Galera Bet? Ah, então você vai ganhar a promoção R$50 grátis em bônus para você na sua primeira aposta no site do Galera Bet, sua melhor aposta. E no final do nosso programa você já vai ter as odds dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu movimentar aqui os nossos convidados. Cara, eu já conheço ele há muito tempo. É o primeiro podcast que eu faço com ele aqui, né? Ele já tinha feito com o Cezão aqui, mas eu demiti o Cezão. Cezão é o chefe, mas ele tá fora. Eu sou assim, rompendo hierarquias, né? Grande abraço pro César Tavares, CEO da Voz do Esporte. Tudo bem, Alexandre Guarilha, repórter do Diário Lance, como é que tá? Tudo bem, Sgrilles? Quanto tempo a gente já trabalha junto, né? Hein, bicho? Finalmente a gente volta a fazer alguma coisa aí. Tamo junto. Com um convidado super especial, né? Verdade. Seja bem-vindo, Alexandre Guarilha, repórter do Diário Lance. E agora, rapaz, um dos grandes laterais esquerdos do Flamengo, do São Paulo, jogou também na Inglaterra, seleção brasileira, Juan. Tudo bem, Juan? Seja bem-vindo aqui ao Futebol Lance Voz do Esporte dentro do podcast A Rodada. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço aí o convite, oportunidade da gente falar um pouquinho de futebol, né? Falar bastante de carreira, né? Agora agente de futebol, né? Tá até perguntando, o que é melhor, é agenciar jogador ou jogar bola? Jogar é melhor e mais fácil também. A gente vai falar bastante sobre isso, mas como você já está acostumado, ou se não está acostumado, primeiro a gente traz aqui a tabela da última rodada, também a classificação e os principais gols. Na tela para você, jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 31ª, já estamos chegando aí no momento derradeiro do Campeonato Nacional. Cuiabá 1, Flamengo 2, né? Os dois times que estão envolvidos na decisão da Copa do Brasil jogaram no sábado. Cuiabá 1, Flamengo 2, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1. Na manhã do último domingo, 4 para o Internacional, 2 para o Goiás. São Paulo, debaixo de muita chuva, perdeu para a equipe do Botafogo por 1-0. Fortaleza demonstrando aí a sua recuperação no retorno do Campeonato Brasileiro, fez 2-0 sobre o Avaí. Atlético Mineiro 0, Ceará 0, Fluminense 0, América Mineiro 2 e o Coritiba bateu o RB Bragantino por 2-1. Você está acompanhando no Futebol Lance Voz do Esporte, agora Atlético Goianiense e Palmeiras e Santos e Coritiba, por isso não colocamos aqui o placar, porque você já está acompanhando com os nossos narradores, com os nossos comentaristas e também com os nossos repórteres aqui caminhando par e passo com este podcast A Rodada. Então não passe de mágica, vamos trazer aí a classificação. Isso! Galera aí trazendo a tabela de classificação sem os resultados de momento, né? Até o início, né, dessa rodada da segunda-feira. Palmeiras com 66, com um jogo a menos, está jogando agora com o Atlético Goianiense, você acompanhando no Futebol Lance Voz do Esporte. Segundo Internacional 57, terceiro Corinthians 54, quarto Flamengo com 52. O Fluminense caiu um pouquinho nessa rodada, é o quinto colocado com 51 e o Atlético Paranaense com este revés aí para o Corinthians ainda continua na sexta colocação com 48. Com 47 o Atlético Mineiro na sétima colocação, oitavo América com 45, oitavo Botafogo, que tem demonstrado também uma boa recuperação com 43 pontos na nona colocação, e fechando a primeira página o Fortaleza, décimo colocado com 41. Fortaleza ficou na zona do rebaixamento boa parte do Campeonato Nacional. São Paulo 11º com 40, 12º RB Bragantino com 38, mesma pontuação do 13º Goiás. 37, 14º Santos com 34, 15º Coritiba
Curitiba, 16º Ceará com 33, e aí a zona do rebaixamento, pessoal aí da Rádio Metrópole de Cuiabá, que retransmite a nossa transmissão do Futebol Lance Voz do Esporte. Cuiabá 17º com 30, o Atlético Goianiense 28, Avaí 28 e o Juventude garra no terço, que a situação é muito complicada aí, tem que ter um desempenho de campeão brasileiro para sair dessa situação muito difícil, tem apenas 20 pontos. E a partir de agora você começa aí com a nossa análise com os principais gols da rodada. Quer acompanhar todos os gols? Você vai nas redes sociais do Diário Lance, lá você acompanha todos os gols. Guarília, aí o jogo do último sábado, né? No sábado à tardezinha, quase à noite, o time do Flamengo batendo a equipe do Cuiabá por 2-1 com um time misto, né, Guarília? Pois é, um time misto já totalmente focado aí na Copa do Brasil, né? Que começa a decisão nessa semana. E o Flamengo até teve um lance curioso aí do Marinho querendo bater o pênalti, aí o Vidal ia bater, o Diego interrompeu ali. Depois a gente até pode falar com o Juan sobre isso, como é que é, mas foi interessante isso. E aí na falha na saída de bola, né? A saída de bola do Diego, inclusive foi muito criticado nas redes sociais. Saiu o gol do Rafael Gava, o único gol da equipe do Dourado, 2-1. Aí a comemoração do jogador do Cuiabá. E o Corinthians já com o Fabián Balbuena, o general de cabeça. O Corinthians que fez um bom primeiro tempo, né, Guarília? Fez um bom primeiro tempo, mas chamou a atenção também o Atlético Paranaense, né? Bastante desfocado aí no Campeonato Brasileiro. Um time com intensidade bem baixa e o Corinthians atropelou. Ô Juan, dá pra desfocar, assim, quando você tem uma final iminente pela frente nos próximos dias, dá pra você desfocar em outra competição? Ou isso aí é mais da do torcedor? Acontece sim, se o jogador realmente não tiver o foco, fica difícil, né? Às vezes vai pro jogo com medo de se machucar, de ter alguma lesão, acaba não entrando firme como pode entrar, então realmente tem que ter um trabalho psicológico forte aí pra não perder o foco. E também o Atlético Paranaense se aproximando também da decisão da Copa Libertadores da América. Bom, mais um time jogando de rosa, né? O Outubro Rosa, né? Fazendo a menção ao exame, né? Que as mulheres precisam fazer contra o câncer de mama. E o Internacional fez 4-2, o que me chamou a atenção mais uma vez. O Pedro Raul faz gol toda a rodada, hein, Guarília? Faz gol toda a rodada, é um cara que eu já falei, acho que ele não vira o ano no Goiás, né? O ano que vem acho que ele vai ter outro clube. E o Goiás é um time que dá trabalho, né? Todos os times de cima ali tiveram trabalho com o Goiás em algum momento. E o Internacional também chegando firme nessa luta pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? Com o Corinthians, com o time do Flamengo. E aí mais um gol do Pedro Raul. E é fase também, né, Juan? Você sente, você como era lateral, meio campista, você sente quando o seu atacante está em bom momento, você já solta a bola nele? É o primeiro que você procura? Com certeza. Já deve ser o primeiro, né, no Goiás pela posição, né, e por característica. Mas quando a fase é boa, a bola sobra, dá tudo certo. Quando não acerta, a bola sobra, dá certo. E aí o gol do Carlos de Pena, todo mundo foi pra confusão no finalzinho do jogo, a bola sobrou pro Uruguai, o Carlos de Pena, 4-2 para o Internacional. Aí já o Botafogo, né? Botafogo vencendo por 1-0 a equipe do São Paulo ontem. E isso demonstra também que a derrota na Sul-Americana, né, Guarília, ainda atrapalha e atormenta o time do São Paulo. Com certeza. E a gente até chama a atenção para o gramado, né? Porque foi impraticável praticamente o jogo ali. Acho que teve 2 finalizações, uma finalização para cada lado e o pênalti. Então, teve o São Paulo nessa ressaca aí de Sul-Americana ainda, mas o campo também não ajudou o futebol, né? E para você, revelado no São Paulo, jogou no São Paulo uma outra oportunidade lá na frente. Você sente que a derrota mexe muito com o jogador, né? Mexe muito, principalmente o São Paulo que vive essa fase sem títulos, né? Mexe bastante, porque a expectativa era muito grande de conquistar um título importante, né? Ia dar um sabor especial para toda essa temporada e para esse elenco. Então, às vezes vai um tempinho para as coisas voltarem ao normal. Vai um pouquinho para assimilar. É o jogo do Fluminense, né? Fluminense jogando com o América Mineiro ontem no Maracanã. E o time do América Mineiro é um time que oscila bastante, como todos no Campeonato Brasileiro, né? Mas é um time que tem bons nomes, mas não consegue se firmar na parte de cima. Ainda sonha, né, com o G8, né?
O ano passado já fez uma boa campanha, né? Foi para Libertadores e, se eu não me engano, é um dos melhores do segundo turno agora do Brasileirão. Junto com o Botafogo, junto com o Fortaleza. Exatamente. Né? E você acompanha todos os gols, né, do Futebol Lance Voz do Esporte, né, nas redes sociais do Diário Lance, todos os gols. Você quer conferir lá, vai tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube do Diário O Lance. A partir de agora, vamos com a nossa resenha. Fala um pouquinho do início da tua carreira, né, Juan? Porque muita gente associa sua carreira ao Flamengo, né? Mas você começou na base do São Paulo, teve aí essa primeira oportunidade. Fala um pouquinho do começo da sua carreira no Tricolor do Morumbi. Foi no São Paulo, né, na base. Eu já era sócio, jogava no campeonato interno do clube. E de lá eu fui pro futebol amador, né? Porque é a categoria de base mesmo do São Paulo. E então foi no próprio clube onde tudo começou. E aí, depois do São Paulo, foi para Inglaterra. Fala, como é que foi essa ida pro Arsenal, né? Essa ida pro Arsenal, como é que começou esse namoro, né? E você começou com o Kaká no São Paulo, né? Foi. A gente é do mesmo ano, a gente também jogava junto lá no Social de São Paulo e fomos praticamente na mesma época pro Amador. E então lá para 2000, o São Paulo fez um torneio na Holanda, no centenário do Ajax, e entre os times convidados estava o Arsenal. Então a gente fez um campeonato muito bom, a gente foi campeão lá, e depois desse campeonato surgiu a oportunidade de fazer um período de avaliação no Arsenal. E aí, um tempo para frente, eu fiquei uma semana lá treinando, e aí começaram as conversas entre os clubes para contratação. Vamos lá, Guarilha. E um pouquinho mais do Arsenal, né? Naquela época o futebol inglês não tinha tantos brasileiros ali, né? Como foi para você chegar ali naquele futebol inglês, que ainda tava a Premier League, não era essa Premier League de hoje? Como foi para você chegar ali naquele país ali? Foi a realização de um sonho, né? Também a gente, com todas as dificuldades, né? Saindo novo, a gente se apega muito nisso. Mas tive uma boa recepção. O Silvinho, o brasileiro, lateral esquerdo, estava lá. Logo, não lembro se logo que eu cheguei ou muito próximo, o Edu também, Edu Gaspar. Então eles ajudaram muito a gente ao entendimento tático, né, cultural. Tinham 2 brasileiros também na categoria de base do Arsenal, o Israel e o Klebert. Então isso também facilita muito, né, a gente a se adaptar, entrosar. A contratação também foi o Paulinho, um volante do São Paulo. Nós fomos juntos, né, a gente já se conhecia daqui, então ter esse parceiro também, a gente se ajudou muito a administrar o dia a dia, a saudade de casa que sempre dava. Então essas ajudas foram bem importantes. E você foi pro Arsenal com que idade? Estava com 19? Com 19. Com 19. Imagina, 19 anos, o cara sai da realidade, São Paulo, um grande clube, mas você tá indo pro Arsenal. Um Arsenal de Bergkamp, um Arsenal de Vieira, Henry. Como é que era a relação com esses caras? Porque é o sonho de qualquer adolescente. Quando a gente chega, a gente até fica meio espantado, meio travado, né? Até porque aqui no São Paulo eu não tinha nem ido pro profissional ainda, só saí do sub-20, né, direto para lá. Então, dá esse choque de realidade, né? Você vê, os caras existem mesmo, né? E tem alguma história da sua chegada lá? Porque você não falava inglês. Muito pouco, né? Muito pouco, contava né? até 10, sabia umas cores. E como é que é pra se virar 19 anos no meio dos cobras do futebol mundial? Conta uma historinha aí que sempre tem, né? Que a gente sempre conversa com o pessoal aqui que joga fora. Sempre tem história, né, Juan? Conta uma aí de apuros, né? De Paris, clube, assim. Na Inglaterra. Até que de clube, assim, era bem tranquilo. A gente aprendeu muito rápido, né? Porque as coisas do futebol você pega rapidinho, né? E palavrão também. A primeira coisa que você aprende. Então no campo lá você xinga, os caras te dão bola. Mas teve uma coisa que foi engraçada, que eu e o Paulinho, né, a gente saiu um dia para pedir uma pizza e você meio que escolhia. Falei, vamos pedir uma pizza aí de queijo, vamos colocar umas azeitonas, né? Para não ser só queijo, né? Quando veio a pizza, veio só azeitona praticamente. A pizza tava verde. Nós olhamos assim, agora vamos comer, né? Mas a pizza de azeitona foi primeira vez. Bora lá, Guarilha. E, Juan, e entendimento de futebol? O que importou para você na carreira passar pelo futebol europeu, assim, logo no início, ali, você como na formação ainda, né? O que mudou para você indo para lá, voltando para cá? O que você voltou? Me fez evoluir muito, assim, na parte tática, principalmente, né? De padrão tático,
de obediência tática e de visão de jogo. Lá tem muito uma procura por espaço vazio, né? Isso já há 20 anos atrás, né? Então, isso era uma coisa bem à frente, assim. Quando eu voltei, isso também me ajudou muito, assim, na sequência da minha carreira. Então, foi um período bem importante de aprendizado, de evolução tática, técnica também, porque lá trabalha muito fundamento. Então, foi um período que foi bem proveitoso. Em cima disso, você era treinado por uma lenda, o Wenger. Fala um pouquinho dessa importância também, né? Porque é a parte tática, é plano de jogo, é gestão de pessoas. Fala um pouquinho dessa influência do Wenger, né? Quando você passou nessa parte do Arsenal lá na Inglaterra. Ele tinha uma personalidade assim bem tranquila no dia a dia, assim, até no jogo também, né? Bem tranquila. E orientava bastante, assim, né? A gente vinha com os vícios brasileiros aí, eles não gostavam muito não. Então, por exemplo, de lateral e na linha de fundo, né? Que em geral já não vai muito no futebol europeu. E às vezes a gente chegava e cortava, né? O zagueiro vinha seco. E lá eles gostam que chegue na linha de fundo e já cruza na área. Então, de vez em quando levava umas bronquinhas por uns cortes lá, mas tinha hora que não tem jeito, é da essência. Mas aí é mais marcação que você... Porque o futebol brasileiro é lateral ou volante, vai também pro ataque. Mas mudou a sua concepção também no plano defensivo? Me fez evoluir bastante, assim, né? Tanto taticamente quanto na marcação em si. Mas eu, ao mesmo tempo, por característica também, eu não deixava de atacar. Né? Então, eu falei assim, não posso perder o meu diferencial porque eles não querem que eu ataque tanto. E realmente lá não tem muita cobertura, né? O volante não sai do lado para cobrir o lateral. E aí eu pensava comigo, falei, eu vou atacar, ninguém vai me cobrir, eu vou me virar para voltar, mas não vou deixar de atacar. Então, se eu for para frente, muitas vezes, e não tomar nas costas, eles não vão poder reclamar. Então, eu vou ter que dar meu jeito aqui. Se às vezes tiver que deixar de ir, tudo bem, mas também não vou ir nenhuma vez no jogo, porque não pode. Então, até que eu consegui assim, ter esse entendimento e não deixar de atacar e também tentar não deixar desprotegido ali o lado esquerdo. Tentar fazer esse equilíbrio, né? Bora lá, Guarilha. Pois, Grilis, pegando esse gancho aí da lateral, né? O Juan, ele surgiu ali no momento que a lateral esquerda era muito concorrida, né? Roberto Carlos, aí a gente tinha o Gilberto, tinha o Serginho, tinha o Felipe do Vasco ainda, né? E hoje a gente tem uma escassez de lateral esquerdo no futebol brasileiro, tanto é que é uma das posições que na seleção brasileira a gente não tem um jogador que chame tanta atenção. Você acha que mudou um pouco a posição? Assim, o lateral hoje ficou mais defensivo ou ele menos protagonista? O que mudou para ter essa diferença tão grande de gerações aí? Pode ser um pouco de gerações mesmo, né? Às vezes acontece. Apesar que eu acho que temos bons laterais aí para representar. Difícil você ter laterais à altura de Roberto Carlos, né? Porque era um baita craque. Mas acho que teve uma mudança tática também interessante, que são os pontas ali, né? Os extremos, né? Eles acabam tendo uma parceria com o lateral, mas acaba, se não tiver um entrosamento legal de saber movimentar, do extremo abrir o espaço para o lateral passar, acaba que tira esse espaço, né, de linha de fundo. Então o lateral tem que ou acabar não indo ou tem que ir por dentro. Então acho que essa diferença tática também influencia bastante. E por que retornar ao Brasil? Porque você, lá no Arsenal, você tinha Ashley Cole, você tinha outros jogadores também, e aí também não tinha muito espaço, até por você ser jovem. Como você faz para retornar ao Brasil e a oportunidade de você retornar para o Fluminense, um time de muita camisa, e lá você começa aí no futebol carioca a aparecer mesmo para o futebol nacional, porque você saiu daqui e você nem era profissional no São Paulo, né? Sim. Foi uma estratégia, né, que a gente teve no momento. Meu contrato não seria renovado no Arsenal. E aí a gente tinha a opção de continuar lá em times menores, né, às vezes dar uma rodada. E como surgiu o Fluminense por uma grande camisa, né, um clube muito tradicional, optei por voltar para tentar, né, e de repente acontecer voltar por cima na Europa, mas para ser conhecido no meu país, né, ser conhecido nacionalmente e também ter esse espaço no mercado brasileiro. Você acredita que demorou um pouco para tomar essa decisão? Você acha que é 2004, né, que você retorna? Sim, final de 2003 na temporada europeia, né? E começo de 2004 aqui. Então, a gente é difícil falar, né? A gente não... Difícil prever, né? Assim,
eu acabei jogando mesmo, tendo uma sequência como titular em 2005 só, no Fluminense ainda, já com 23 anos de idade, que às vezes pode ser mais velho. Mas teve o lado positivo, né, do aprendizado cultural, crescimento como pessoa e o tático, né, dentro de campo lá do Arsenal. E também eu tive uma lesão de ligamento cruzado na minha segunda temporada no Arsenal, praticamente foi mais ou menos em outubro a lesão, então praticamente acabou com a minha temporada ali de 2002, 2003. E a volta foi aquela volta eu só voltei na outra temporada mesmo a jogar, aquela volta, vamos tentar entrar em ritmo, ver o que acontece e tal. E aí eu acabei não fazendo um período pequeno da pré-temporada com o profissional do Arsenal e aí fui emprestado para o Millwall, aquela tentativa de retomar o ritmo, né? Eu ainda demorei um pouquinho para não para entrar em forma, mas para desenvolver o meu melhor futebol depois né? Foram 5 meses de recuperação, aí veio férias, pré-temporada, então deu quase 7 meses. Nossa. Demorei um pouquinho. E aí tá por conta disso, não poderia ter voltado antes, né? Porque tava recuperando de cirurgia. E Juan, pegando um pouco da questão da lesão, né? Você ali no início de carreira sofre uma lesão grave dessa. Como que é psicologicamente para você voltar a jogar? Tem uma certa insegurança ainda? Você demora um pouco para poder voltar àquele ritmo? Porque eu imagino, você está lá na Europa, tem uma lesão grave, jovem. Como que é o processo para você na cabeça do jogador nesse momento para voltar a jogar depois? Não é fácil, é bem difícil. Tanto é que eu demorei um bom tempo assim para ter regularidade, né, no nível que eu poderia chegar. Uma coisa legal que aconteceu, o Arsenal me liberou para fazer uma boa parte do tratamento aqui no Brasil, então fiquei tratando lá no São Paulo, no CT da Barra Funda. Mais ou menos a metade do tratamento eu fiz aqui, então me ajudou muito, porque tanto por estar em casa com a família, né, mas a equipe do São Paulo era muito boa, então eu confiava muito. Não que a do Arsenal não fosse, mas é que você está próximo da família fazia o diferente, e o clube entendeu isso, me liberou e também foi muito bom pelos profissionais que São Paulo tinha. E aí você tem uma realidade nova, né, que é o Fluminense, e você chega para brigar por posição com o Lino, com o Júnior César, né? Fala um pouquinho dessa adaptação ao time do Fluminense, essa readaptação ao futebol brasileiro, que você vem para buscar o seu espaço e você vem e depois é campeão carioca, né? Sim, no primeiro ano tinha o Júnior César, nós dois ficamos em 2004, né? E não foi fácil, eu não imaginava que fosse ser difícil eu me adaptar ao futebol brasileiro, né? Já vindo para o profissional diretamente, foi bem difícil. Depois de 2 anos na Inglaterra, o tempo frio, aí você já chega no verão carioca, isso também tive muita dificuldade, era bem difícil, assim, cansava muito rápido, muito calor, então foi um período de quase um ano aí, né? Só consegui depois jogar em 2005, assim, ter uma sequência, né? Então foi difícil. Até taticamente também era muito diferente, o espaço, o campo. Parecia que o campo era muito grande, parecia que eu estava sozinho em campo. Era outra realidade. Coisas diferentes, que demorou um pouquinho para me adaptar. Sim. E aí você fica no Fluminense, você é campeão carioca, e depois como é que surge o convite do Flamengo? Então, eu fiz um contrato de 2 anos, né? Então, fiquei 2004, 2005 no Fluminense. E aí o empresário passou, né? Eu trabalhava com o Eduardo Duran e ele começou a me falar do interesse do Flamengo, já mais próximo da final da temporada. Na época a gente estava no Fluminense buscando uma vaga na Libertadores. Eu falei, Edu, vamos esperar aí, deixa eu resolver esse ano. Queria muito disputar uma Libertadores, né? Então, foi meio assim. Aí no final do ano nós conversando com o Fluminense também, e aí acabamos optando de ir pro Flamengo. Não teve aquele medo de ir pro rival? Como é que ia teve, ficar, né? aquela situação? Porque a gente sabe que o torcedor, você tá ali, aquela coisa, você tá bem no Fluminense, aí vem o rival, pega você, e aí como é que fica essa situação? Esse trânsito de um time pro rival, como é que foi pra você? Foi tranquila, não foi? A gente do futebol tenta levar pro lado profissional mesmo, né? E encarar o que a gente entende ser melhor, né? Mas não foi fácil, não. Foi bem difícil. O Flamengo teve um começo de temporada também complicado em 2006. E aí também
veio muita pressão sobre mim, né? Eu também não estava jogando tão bem como no Fluminense ainda. E acho que a questão de ter saído de um rival aumentou a pressão e a cobrança em cima de mim também. E ali você chega num Flamengo que numa realidade muito diferente da de hoje, né? Do Flamengo, apesar de ser um clube gigante. Naquele momento que você chega, isso olhando também hoje, como você tem um olhar aí de fora do futebol, você conseguia enxergar que o Flamengo poderia chegar a essa potência que é hoje? A gente não imaginava, né? Porque pela realidade que a gente tinha, né? Mas ao mesmo tempo sabia que o Flamengo tem esse potencial, né? Que teria condição para ser o que é hoje já há muito tempo, né? Então, eu acho que hoje a gente, quando pensa em Flamengo, pensa numa estrutura como é a de hoje, né? E não como era na minha época ali, 2006 a 2010. Então, acho que isso é um diferencial absurdo, né? Não é à toa que todos os clubes na Europa têm excelentes centros de treinamentos. Então, acho que hoje o Flamengo tem uma estrutura à altura da sua grandeza. E essa dificuldade que você diz é mais de estrutural mesmo, que você diz na sua época, que faltava? O que era? O centro de treinamento, local de treinamento? O que isso... É tudo assim, né? Uma academia melhor, mais campos, né? Porque você tem um campo só para treinar é difícil, um vestiário com mais estrutura, com mais espaço, condição de trabalho em tudo, né? Porque o nosso trabalho não é só ali jogar, entrar no campo e jogar, né? Tem toda a preparação, pré-treino, pós-treino, de recuperação. Então, a gente tinha alguma coisa ali, mas pela grandeza do Flamengo, pela cobrança que se tinha no Flamengo, a gente imaginava que teria que ser algo mais parecido como é de hoje em dia. E você vinha do São Paulo, né? Que sempre foi uma referência nesse aspecto. E da Inglaterra também, né? E da Inglaterra também, exatamente. Mas é chocante como nesse período também, porque se você conversa com o pessoal que treinava no Corinthians na época, antes do Ronaldo, também reclamava da estrutura. Então nessa época aí, no meio dos anos 2000, era precário mesmo, até conversa com outros jogadores, a questão da infraestrutura do futebol brasileiro? Sim, sim. Eram poucos clubes que tinham centro de treinamento, né, específico, o próprio São Paulo. Na época eu não sei se o Cruzeiro já tinha, a Toca, né? Enfim, não lembro exatamente que momento que foi, o próprio Atlético Paranaense também que começou um pouco mais cedo, mas era difícil. A maioria dos clubes era no estádio ali, onde tinha um vestiário, uma academia adaptada em algum espaço ali, normalmente embaixo da arquibancada, e era aquilo ali que você tinha, né? Então, dias de treino 2 períodos era complicado, porque você não tinha um espaço para repousar entre um treino e outro. Às vezes não tinha nenhum refeitório, tinha que comer no clube social, ou às vezes ia para um hotel, então você acabava perdendo muito tempo de recuperação. Então tinha as suas dificuldades e realmente em vários clubes tinha esse tipo de dificuldade. Estamos conversando com o Juan, ex-jogador, lateral esquerdo, Flamengo, São Paulo, Arsenal, e a gente vai continuar esse papo muito bacana para você, lembrando que esse podcast, o podcast A Rodada, em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Já no final da nossa conversa aqui, nós vamos com as odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Seguindo o nosso papo aqui com o Juan, final da Copa do Brasil de 2006. Já dá já abre o sorriso já, né? Gol do título. Isso muda um pouco o patamar da tua carreira? Você já estava em ascensão, você já estava bem na equipe do Flamengo, né? Apesar dessa mudança do Fluminense para o Flamengo, mas muda o seu patamar de carreira esse gol na final da Copa do Brasil? Chama bastante atenção, né? E uma coisa que foi muito importante, o torcedor do Flamengo passou a confiar mais em mim, a me apoiar mais, então foi muito importante ter essa confiança, né, do próprio torcedor e de mim também, né? Você fica mais confiante, você fica mais solto, feliz, né? mais solto, sai um peso das costas, a alegria de um título, né? Então, para mim foi muito importante. E até pegando um pouco essa parte mais fora de campo, né, o psicológico, como que é para o jogador, por exemplo, você faz um gol de título, aí você fala, pés no chão, como é que é para baixar essa poeira aí toda de falar, não, vou continuar jogando, a motivação também, que você tem que continuar motivado, como é que é para vocês isso? O primeiro é aquele momento de euforia mesmo, de alegria, né?
Mas eu, até por conta da minha passagem na Inglaterra, eu evoluí também muito o profissionalismo, assim, a dedicação. Então teve esse período muito difícil lá no Fluminense que eu passei. E uma chavinha que eu mudei foi essa questão de profissionalismo, de dedicação, de ser sério mesmo como um profissional. Então, depois desse período do Arsenal e dessa dificuldade no Fluminense, eu fiquei muito sério profissionalmente, sabia que tinha muito que alcançar, que não estava... Até porque eu tinha feito o gol da Copa do Brasil, que eu tinha alcançado meus sonhos, meus objetivos, eu tinha muito que crescer ainda na carreira, então... a cada dia que ia para o campo era trabalho, dedicação mesmo. Então isso fez com que acho que eu conseguisse chegar num nível mais alto, sabe? Esse profissionalismo que eu adquiri lá na Inglaterra e quando eu coloquei em prática, graças a Deus a minha carreira evoluiu. Então isso ficou uma coisa quase que inegociável, era trabalho todo dia, dedicação ao máximo todo dia, independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de trabalho, a dedicação era o máximo. E esse time, campeão da Copa do Brasil, tem alguma história dessa campanha? Tem alguma coisa que você possa contar pra gente? Porque é um título que marca todo mundo. E o torcedor do Flamengo vive essa expectativa agora também de mais uma decisão da Copa do Brasil. Mas dentro dessa campanha, tem alguma história que você fala assim, opa, esse time encaixou. Esse time vai para o título. Teve algum momento ali da campanha que vocês sentiram, além do peso da camisa que você jogar com o Flamengo, é claro que já treme qualquer outro adversário. Mas dentro da campanha, vocês no vestiário, opa, esse time vai bater campeão. Isso é bem difícil, assim, porque as coisas vão acontecendo e vai inflamando, né? E ainda mais no Flamengo, né? Quando o Flamengo chega, cria uma força muito grande, tem uma força da torcida muito grande, mas acho que teve um momento que foi bastante importante e decisivo, foi no mata-mata contra o Atlético Mineiro. A gente ganhou de 4-1, se não me engano, o primeiro jogo em casa. E se não me engano foi as quartas de final. E ali realmente teve uma sensação de que poderia dar, que a gente poderia ir mais longe. E o time foi também criando o corpo, foi encaixando, foi entendendo essa coisa de mata-mata, né? Então, tivesse que dar um ponto assim decisivo, eu diria que foi esse mata-mata aí contra o Atlético Mineiro. Deixa eu só voltar uma coisa no profissionalismo que eu tô pensando aqui agora, você como agente de futebol. O profissionalismo como jogador, e agora como é que você passa para os seus agenciados? Porque acho que deve ser uma briga quando o cara vira treinador também. Quando o cara é obstinado por alguma coisa, quando ele vira treinador, ele quer a mesma coisa para os caras que ele comanda. E para você, como empresário de futebol, como agente de jogador, como é que você passa esse profissionalismo que o Juan tinha para os caras que você comanda? Muita conversa, muita parceria, né? Eu falo assim, pô, se eu puder falar alguma coisa para vocês, é dedicação, é trabalho, tiver alguma receita de bolo, né? É isso aí, e isso não vem, pode demorar, pode acontecer o que for, mas se o cara for dedicado, as coisas uma hora vão acontecer, né? Então, a gente procura ter esse tipo de posicionamento, até em alguns momentos, até em tons de cobrança, né? De que realmente o jogador tem que se dedicar, tem que dar algo a mais e não ficar... achando desculpa porque não está jogando, porque está jogando pouco, enfim, acho que tem que... o que aconteceu comigo também, né? Com o meu empresário, eu tive uma conversa ali final de 2004, depois desse ano difícil no Fluminense, e ele foi bem sincero comigo e falou, será que você não jogou porque os 3 jogadores não foram... Os 3 treinadores que passaram no ano não te colocaram para jogar? Será que os 3 não foram com a sua cara ou será que você poderia ter dado um pouco mais, sabe? Então, isso me fez pensar também, me fez mudar uma chavinha pro começo da temporada de 2005, que foi uma postura completamente diferente que eu tive. Então, a gente tem esse tipo de conversa, né, das experiências que a gente viveu, tanto do que deu certo pra gente, quanto do que deu errado. Então, essa conversa eu procuro ter bastante com os jogadores, porque a dedicação, hoje em dia, num futebol muito mais profissional do que era na minha época, né? Então, um trabalho também extracampo, de recuperação, de alimentação, a gente tenta conversar bastante com eles também. Bola, Gualilha. Então, porque até acho que você mais do que a gente sabe, porque se o cara não se dedicar, tem um monte correndo atrás, porque o funil é muito grande, então vai passar só aquele que realmente estiver preparado, né? E você chegou a citar os treinadores, né? O quanto que o treinador, mudança de treinador ou entrada de treinador,
quanto que isso muda o time dentro de campo? Faz a diferença mesmo? O treinador não está indo bem? Muda? Ou é o jogador mais que tem esse papel fundamental para mudar a história do time? Acho que as duas partes se completam, né? Eu acho que tirando as exceções, né? Mas normalmente os times vencedores têm um treinador bom e tem um time bom, né? Essa mudança de treinador para resultado surte efeito naquela primeira semana, 2 semanas, aqueles jogadores que não estão jogando tanto, às vezes criam uma esperança, aí se dedica um pouquinho mais, mas assim, não dura, né? Então, porque no final das contas vão jogar 11, entrar mais, né, 4 ou 5, hoje 5, né? Então não tem um efeito, a não ser que o treinador realmente chegue com um trabalho diferenciado. Então acho que é isso que é importante, é o treinador conseguir passar e ajudar e fazer o jogador evoluir, né? Tirar o máximo de cada jogador e ter um grupo qualificado, com certeza, unindo essas duas coisas, o resultado vem. Você é campeão da Copa do Brasil em 6 e em 7 você faz um baita campeonato brasileiro. Se eu não me engano, você é eleito o melhor lateral esquerdo em 2007. E você faz 7 gols na competição. Aí todo mundo começa a falar, o Juan é mais ofensivo. O Juan é o cara que é aquele lateral que vai mais à frente. Te preocupava essa situação, né? Porque eu faço gol, tem uma preocupação aí na parte defensiva. Você tinha essa preocupação em equilibrar muito o seu futebol na parte defensiva e parte ofensiva? Porque quando você faz 7 gols, você começa a ser visado um pouco mais, né? Não, explora as costas dele, aquele cara que sobe muito. Você tinha essa preocupação em equilibrar um pouco o seu futebol na questão também defensiva? Eu tinha, apesar de não ser um grande marcador, mas eu gostava de marcar, né? Eu ficava incomodado quando tomava um drible ou saía uma jogada, tomava um gol pelo meu lado, eu não gostava. Então eu tive esse cuidado até do período da Inglaterra, né? Entendi muito claro que o lateral primeiro ele é defensor e depois um atacante. Mas no Flamengo também a gente tinha um esquema tático, né? Que dava muita liberdade para mim e para o Léo Moura. Então isso também foi muito importante para a gente conseguir estar sempre chegando na frente com bastante volume e sem ter tanta preocupação com o lado defensivo, né? Tinha hora que tinha que marcar, não tinha jeito, mas a gente tinha cobertura para poder atacar os dois ao mesmo tempo. Isso. Posso só voltar para o técnico? Claro, fica à vontade. Aqui estamos nessa, meu brother. Porque outro dia eu ouvi a entrevista do Piquerez para os nossos colegas da Bola da Vez na ESPN, e ele falou assim que o que mais impressiona no trabalho do Abel Ferreira é que o que ele fala acontece no jogo. O que para você, na carreira, o que era o diferencial do treinador para você? O que fazia você acreditar naquele treinador que falava para você? Então, acho que era isso, né? O treinador que tem o trabalho do campo, do dia a dia, né? Que enxerga essas possíveis acontecimentos, né? Eu trabalhei em 2005 com o Abel Braga, né? E ele me deu uma dica e uma cobrança ao mesmo tempo que também me fez crescer muito na carreira, né? Ele falava, você chega muito bem na frente, mas na hora de finalizar parece que você vai meio por finalizar. Você confia mais, acredita mais que você vai evoluir, né? Que você vai fazer o gol. Tanto é que em 2005 eu fiz 3 gols e em 2006 eu acho que eu fiz 6 ou 7. Então eu consegui mentalizar isso, tentar focar, porque dá um destaque, né? Chama uma atenção para um lateral que faz gols. Então ele foi muito importante, a gente nem estava trabalhando mais junto, né? Mas ele foi muito importante para mim no meu crescimento como atleta também. Então acho que esses detalhezinhos o treinador também tem que ir fazendo o jogador crescer, evoluir. Então é muito importante o trabalho do treinador também. É claro que cada treinador marca a vida do jogador, né? Às vezes pro lado bom e pro lado ruim. Mas qual foi o treinador que você, até hoje você lembra, você falou do Abel Braga, mas você fala assim, poxa, esse cara aí foi diferente pro meu trabalho. Esse cara mexeu um pouco com o que eu precisava ouvir, ou precisava mudar meu estilo de jogo. Qual treinador que te chamou a atenção dentro da tua carreira? Graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com bons treinadores, né? Como eu falei do Abel, o Abel foi um cara importantíssimo para minha carreira, ele que confiou em mim e deu essa sequência, né? Que eu pudesse ter uma sequência como titular, além desses toques que ele dava, né? Gostei muito de trabalhar com o Ney Franco também, trabalhei várias vezes com ele, um treinador que tinha um padrão tático assim muito bom. O João Santana também foi um grande treinador, onde
onde a gente firmou, né, essa forma de jogar com 3 zagueiros. Com o Ney a gente já tinha começado, mas firmou depois com o Joel. O Paulo Autuori eu achei um baita treinador. Trabalhei pouco com ele, infelizmente, mas nesse pouco período deu para ver o grande treinador que é, um verdadeiro gentleman, super educado e também, né, não é porque ele é educado, calmo, que ele não cobra, né, muito pelo contrário, ele sabia a hora de cobrar, de chegar junto e dentro de campo também um excelente profissional. E você falou um pouco do Paulo Autuori, que também é um cara que trabalhou muito no futebol estrangeiro, né? E hoje a gente vive uma febre de treinadores estrangeiros, não estou criticando, só estou falando uma informação, mas é que hoje está muito evoluído essa questão de, tudo bem, vem um treinador estrangeiro para treinar no Brasil. Você vê diferença realmente no trabalho de um treinador brasileiro para um estrangeiro? O que para você, observando, você trabalhou com o Wenger, etc., com o Autuori, que tem uma referência de fora também. O que você acha que é o principal diferencial desses treinadores estrangeiros e dos brasileiros aqui? Há um déficit de qualidade no técnico brasileiro? Eu acho que isso é relativo, né? Eu acho que é de cada treinador para cada treinador. Eu acho que tem sido importante isso, essa vinda dos estrangeiros, para o treinador brasileiro também ser mais cobrado, tem que evoluir, né? A gente nunca pode se acomodar, não que estejam acomodados ou que ficaram acomodados em algum momento, mas tem que ter uma evolução, né? Tem que ter uma cobrança que seja competitiva, mas diferença, acho que a parte tática mesmo, né? Do que eu vivi lá na Inglaterra, é muito trabalhado isso, com muita intensidade, num espaço curto de campo, né? Mas acho que não é porque o treinador é português, ou porque é estrangeiro, ou porque é argentino, que é melhor que os nossos. Acho que temos grandes treinadores aqui também, mas a gente... aliás, poucos treinadores estrangeiros que vieram deram certo, né? A gente cita alguns exemplos que deram certo e acho que vai virar regra e não é assim, muito pelo contrário. Se a gente for colocar no papel, a maioria dá errado, né? Tem o entendimento da cultura do Brasil, do nosso futebol, que é bem diferente. Então, acho que isso tem que servir para os treinadores brasileiros tentarem evoluir, mas que temos grandes treinadores aqui também. E é uma curiosidade que eu tenho, você até citou o Joel e já me suscitou essa questão. 2008, Libertadores, né? Queria saber o que passou naquele time do jogo do América do México. Porque sai de uma vantagem importante, fora de casa, 4-2, né? Sim. 4-2. E aí chega com um momento completamente favorável, era o Joel, acho que inclusive até naquele jogo que você é expulso no finalzinho, não sei se foi nesse. Mas o que aconteceu naquele dia para o caldo entornar mesmo, trazendo para o popular mesmo? O que aconteceu? O time desfocou com o primeiro resultado, o time já estava cansado fisicamente também, né? Porque acho que tinha uma decisão no meio do caminho também. Fala um pouquinho desse jogo aí contra o América do México, que é até uma dúvida que eu tenho, porque o time do Flamengo era muito superior. Muito superior e a gente ficou na figura do Cabanhas, é claro, né? Mas o que aconteceu para o caldo entornar? Teve um desgaste psicológico, a gente estava no meio dali da final do Carioca, né? Mas não de forma nenhuma colocar desculpa nisso. Mas eu acho que é aquele tipo de jogo que faz o futebol ser apaixonante, porque a gente não tem palavras para explicar aquilo lá, né, que aconteceu. Foi aquele jogo louco que eles foram 4 vezes no ataque, fizeram 3 gols, 2 gols que a bola desviou e entrou. E a gente, o jogo todo martelando, criando chance, finalizando, e a bola não entrava. Então, assim, você vê o jogo, você vai falar assim, nossa, você tira os gols e fala assim, esse jogo foi uns 3-0 pro Flamengo. E não pro América do México, né? Mas a bola não entrou e a deles entrou. Então, aquela coisa que realmente não tem explicação. Até hoje, a gente fica com gostinho, né, de ter passado e até onde que a gente poderia ter chegado, porque o time estava muito bom, era um grupo muito forte, muito unido, muito dedicado e estava dentro de campo encaixado. Então tinha tudo para a gente ir muito longe, de repente até ser campeão da Libertadores e infelizmente a gente saiu num momento que nem mesmo a gente esperava
E a gente fica com essa sensação de que poderia ter ido bem mais longe. E você vivia um bom momento, o Flamengo vivia um bom momento e teve esse revés. Mas você vivia um tão bom momento que você chega à seleção brasileira. Eliminatória da Copa do Mundo, jogo contra o Chile, jogo contra a Bolívia. Fala um pouquinho de representar a seleção brasileira, começar ali onde você está jogando, você está jogando no Rio de Janeiro, você está diante do seu torcedor e você tem essa oportunidade para jogar com a seleção, representar a seleção brasileira em eliminatória da Copa do Mundo. O resultado ficou no 0-0, mas imagino a emoção para você, cara, que eu acho que deve passar um filme na cabeça de cada um para você representar a seleção brasileira, né? É bem isso, é bem isso. Era o meu grande sonho, né, desde criança, o meu grande sonho como profissional, de chegar à seleção brasileira. Eu já vinha, desde 2007, tendo uma regularidade boa, então demorou um pouco assim, eu tinha aquela coisa, pô, será que eu vou? Putz, eu queria tanto, é realmente um objetivo assim, número 1 da minha carreira, e ficava aquela dúvida, né? Então, quando aconteceu, foi realmente uma recompensa muito grande, que todo o sofrimento, toda a distância, todo o trabalho e dedicação valeu a pena. Então, assim, sem palavras para descrever o quão emocionante é. Dá aquele nervoso, convocado, né, bicho? Imagina, mesmo experiente, dá aquele nervoso, né? Não tem como, né? Você chega numa seleção brasileira com Ronaldinho Gaúcho, com Luiz Fabiano, Júlio César, Lúcio, Diego, Robinho. Então você fala, caramba, meu, tô aqui com esses caras, né? Já tá bom, já tô aqui, já tá bom. Você já fica feliz da vida, foi demais. Daniel Alves, Maicon, era uma grande seleção. Vai lá, Guarilha. Uma curiosidade também, você tá nesse meio de feras aí, né? Jogando junto com esses caras. Não dá vontade de pegar uma camisa deles, não? De todos, né? De todos, né? Só grandes jogadores, grandes clubes europeus, né? Então, dá vontade de voltar com a mala cheia. Mas você voltou ou não? Nada. Tá com vergonha de pedir, né? Os caras vão achar esses brasileiros aí, esses caras jogam no Brasil, né? Mas não tinha essa coragem, não. E quando você é convocado, tá muito em cima do ciclo, né? Porque foi um ano antes da Copa do Mundo. Você acha que se você tivesse sido convocado um pouquinho mais atrás ali, para 2006, 2007, você acredita que você tinha ido para a Copa da África? Eu acho que isso não foi tão decisivo assim, e mais o ano de 2009. O ano de 2009 para mim foi bem difícil, foi bem complicado. Eu acho que em termos de Copa do Mundo, de jogar a Copa de 2010, para mim ela acabou em 2009 pelo ano difícil que eu tive. Mas se você tivesse ido um pouquinho mais para trás, você não acredita que poderia ter marcado ali? Porque era o Dunga, né? Era o Dunga. E uma reformulação da seleção. Uma reformulação de seleção, você marcando gol, sendo efetivo com a camisa do Flamengo. Se fosse um pouquinho mais atrás, mesmo com um ano difícil de 9, se você tivesse um pouquinho no início do ciclo? Acho que poderia dar uma questão assim de conquistar mais o meu espaço dentro da seleção, né? Mas acho que ainda assim, se 2009 tivesse sido como foi, seria muito difícil. Eu tive 2 lesões, fiquei bastante tempo fora. Tive uma operação no joelho que também, assim como a primeira lá na Inglaterra, eu demorei um bom tempo para voltar a me sentir um pouco mais à vontade, né? Apesar de já estar jogando, mas você sente que não está normal, que você não está dando o seu máximo, que você pensa uma coisa e ainda o corpo não reage daquele mesmo jeito. Então, do jeito que foi 2009, realmente praticamente acabou qualquer chance de disputar a Copa 2010. E você retorna para o futebol paulista, né? E depois você retorna para o futebol paulista. Ainda fiquei mais um ano, né, no Flamengo, 2010. Aí em 2011 eu retorno para o Flamengo, para o São Paulo. Para o São Paulo. Fala um pouquinho do retorno para o São Paulo. Você volta para a tua casa, você volta para o time que te deu a primeira oportunidade. Era o que você esperava? Não era o que você esperava? Ou você acha que você atingiu o auge no Flamengo e não conseguiu atingir o mesmo auge no São Paulo? A ideia era essa, né? Manter e sempre melhorar, né? Eu sempre tive isso comigo, assim, mesmo em 2007, 2008 ali que eu estava... que foi o auge ali da minha carreira, mas eu estava sempre trabalhando, me dedicando de alguma maneira, tentando evoluir. E a minha vida do São Paulo também foi muito para isso, né? Para eu poder dar o meu melhor no clube que me revelou, né, na minha cidade. Eu sou daqui de São Paulo, então eu tinha essa vontade, esse desejo de algum momento
voltar ao São Paulo. E aí aconteceu, né? Tive essa oportunidade, recebi essa proposta e acabei decidindo de vir para São Paulo. Vamos lá. E também não era um momento que o São Paulo estava tão bem, né? Você volta ali, em 2013 você ainda estava no São Paulo, né? 2013 estava. E aí teve quase brigou para não cair também naquele momento. Isso influencia também na fase do jogador? Por exemplo, quando o time está naquela queda livre, descendente, o jogador também sente isso? Sente, tanto pro lado positivo quanto negativo, né? Então, quando o jogador chega num time que está encaixado, às vezes fala, nossa, esse cara nem é tão bom, mas está jogando muito, é porque às vezes o time ajuda, né? Então, não coloco isso como uma desculpa de eu não ter jogado o meu melhor futebol no São Paulo. Eu acho que eu não fui mal, mas também não fui bem como eu poderia ir, como eu já tinha ido no Flamengo. Mas, sei lá, difícil a gente né, ter uma explicação, porque isso, porque aquilo, mas não, né, e até hoje a gente vê que não foi um dos momentos mais vitoriosos de São Paulo. E aí você volta a ter um protagonismo no Coritiba. No Coritiba você até na seleção do campeonato, né? Até da seleção do campeonato você fez parte. Mas ali você e você também sentiu ali que já era o momento de ir para o final da carreira, já estava naquele momento já de término, depois daquela passagem do Coritiba? Já, na verdade, até um pouco antes, assim, né? Ali no Vitória começou, quando eu saí de São Paulo para o Vitória, né? Então, começou esse período de transição, assim, de lateral para o meio de campo, com o Ney Franco também. Ele me começava na lateral, às vezes no final do jogo, no segundo tempo me passava para o meio de campo, ali já com 31, 32 anos, que já é um marco, assim, né, pro lateral, que tem aquela história de que... História não, né? Fato que corre muito, né? Que tem que ter muita disposição física. Então, quando você passa dos 30, já é um marco, né? Então, lateral com 30, os caras, né, já começam a olhar meio diferente. Então, aí no Vitória, né, com 31 para 32, começou esse momento de transição. E depois que eu fui para o Curitiba, aí no Curitiba já praticamente como um meia direto. Eu só passei um pouquinho, que parece, mas você não falou do Santos? Porque eu quero encaixar a seleção brasileira. Quero encaixar Neymar, quero encaixar... A sua ida para o Santos Futebol Clube, quando foi? Foi 2012. 12. Aí o time já tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Mas fala um pouquinho daquele time, que tinha um encaixe, que tinha um menino diferenciado, que tinha um baita jogadores, e você é mais um grande jogador que entra. Por que aquele time do Santos era diferente? Era por causa do Neymar, era por causa dos jogadores? Por que aquele time tinha uma liga diferente? O time era muito bom, né? Como um todo era muito bom, em todas as posições tinha grandes jogadores, mas o entrosamento que tinha entre Neymar e Ganso realmente fazia com que esse time fosse diferente, né? Os dois tinham dois grandes jogadores já individualmente, né? Mas os dois juntos, um fazia o outro ser melhor ainda, né? Foi impressionante assim ver o quanto eles melhoravam jogando juntos. E sem dúvida que era o diferencial do time, né? Eram os dois, com certeza. Fala um pouquinho do Santos aí, Guarilha. E também pegando um pouco, que era dirigido pelo Muricy, que é outro grande treinador. Até o Juan já antecipou. E o Neymar era muito diferente mesmo, já. Assim, você jogou contra o Neymar também. Já dava pra ver, esse cara tá sobrando aqui no Brasil. Era possível ver isso e você viu de perto. Era impressionante, assim, facilidade que ele tinha, né, para jogar, para driblar, para fazer gol, tava realmente acima da média. De jogar contra ele, eu tinha sorte que ele jogava do lado esquerdo, né, então não cruzava muito com ele, ainda bem, mas quando eu tive essa oportunidade de estar no Santos com ele, de acompanhar o dia a dia, realmente estava muito acima da média. Você acha que agora é um momento que ele chega na seleção brasileira, em Copa do Mundo, sem aquele protagonismo muito nas costas? Você acha que agora tem jogadores para deixar o futebol fluir da seleção, para que ele tenha essa liberdade para jogar? Você acha que agora é o principal momento, não da carreira do Neymar, mas tira um pouco esse foco das costas em Copa do Mundo para ele? Eu acho que sim, né? A gente teve o crescimento de alguns jogadores importantes, né? Na última temporada europeia e nessa, e continuou muito bem. Eu acho que
o Neymar vai continuar sendo o grande protagonista, mas eu acho que ali no campo mesmo vai dividir. Acho que os jogadores vão conseguir, pela fase que estão, e grandes jogadores que são também, obviamente, de ajudar o Neymar a seleção como um todo ter um resultado, né? Não só, é óbvio que a gente quer o título, a gente quer ver o Brasil jogando bem, né? A gente ter o orgulho do futebol bonito, futebol arte, que sempre nos deu tantas conquistas. Então, hoje acho que a gente tem uma seleção que cresceu no momento certo. E agora, tua realidade é investidor, tem a Vega Sports? Vega Sports, agente de jogador, também de eventos, né, que é muito importante também, né? Fala um pouquinho dessa realidade agora do Juan, né? Pós-futebol, foi lá, pendurou as chuteiras e agora é o chefe Juan. Agora é o cara que bate o martelo nas coisas. Fala um pouquinho da realidade agora pro torcedor que tem curiosidade de saber o pós-futebol, né, do atleta profissional. Foram anos, né, pensando ali no que fazer quando parar de jogar, já tentando pelo menos ter uma decisão tomada quando parasse de jogar, né? Então, isso foi relativamente tranquilo para mim, assim, porque quando eu parei já sabia o que queria fazer. E aí, falando um pouquinho da Vega, né? A Vega tem uma configuração um pouquinho diferente, não é só uma agência de futebol, né? A gente é uma holding de negócios esportivos. Que legal. Então, tem a parte do futebol que eu lidero ali, e tem a parte de eventos, de corrida de rua, né? Tem outros eventos, triatlon, natação aquática. E tem o braço de esporte marketing, né, que faz assessoria para as entidades, para marcas, para clubes, para federações. Então a gente tem uma configuração diferente, a gente acaba conseguindo usar toda essa estrutura no futebol, né, de financeiro, comercial, comunicação, marketing. Então dá um profissionalismo muito legal para a parte de futebol e a gente está evoluindo aí subindo um degrauzinho de cada vez, estamos evoluindo, graças a Deus. Que legal, não pega só o futebol, né? Exatamente. E, Juan, do que você aprendeu no futebol, ou que você viu no futebol, que você usa hoje? Por exemplo, você viu um companheiro que ali tinha uma dificuldade em algum lugar, ou você que teve alguma dificuldade em algum lugar. Como que isso se aplica hoje nessa tentativa de abraçar mesmo o jogador, né, em todos os sentidos? É tudo, né? Também dar esse suporte para o jogador fora de campo, né? Para aquele que esteja com a cabeça tranquila para jogar, para desenvolver o seu papel. Então a gente consegue, né, na Vega, ter essa estrutura, tanto da parte pessoal como da parte técnica, tática, esportiva, né, que também a gente passa muito essa troca de experiência, né? A gente fala muito que a gente gosta de ter realmente uma parceria com o jogador, né? A gente está ali para ajudar o jogador, para fazer o jogador crescer, para dar esse suporte para ele, tanto fora de campo e com a minha experiência que tive na carreira também dentro de campo. Então, essa parceria, essa troca vira uma amizade, né, com jogadores, então isso é muito legal. Vega Sports aí com o Juan, o chefe Juan. Agora você vê que não é só no futebol também, nos outros esportes também. Bacana. Por falar em outros esportes também, você pode apostar não só no futebol, você também pode apostar em outros esportes. Está tendo aí o Mundial de Vôlei, no Galera Bet, rapaz. Vamos para as odds do Galera Bet agora no finalzinho do nosso programa, para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Também tem várias modalidades para você apostar. Bom, como você já está acompanhando aí a reta final do Futebol Lance Voz do Esporte desta segunda-feira, né, com Atlético Goianiense e Palmeiras, com Santos e Juventude, eu já vou pular para a rodada do dia 15 de outubro, né? Dia dos professores, né? Dia dos professores, dia dos mestres. Vamos lá, para Goiás e Corinthians, às 7 da noite, odds equilibradas, um pouquinho mais para o empate aí entre Goiás e Corinthians, 3.03. 20 horas mais 30 minutos, tem América Mineiro e Fortaleza, pagando um pouco mais, tendo um rendimento maior para o time do Juan Pablo Vojvoda, 3.47. Tem Flamengo e Atlético Mineiro, um grande jogo aí, com times com elencos bem ricos, né, com bons jogadores. Flamengo e Atlético Mineiro, 20 horas mais 30 minutos, também odds equilibradas, mas para o empate, 3.43. Clássico, domingo, dia 16 de outubro, 4 da tarde, Allianz Parque. Tem Palmeiras, não tem mais aquele show do Coldplay que você ia lá, viu, Marília? Você guarda aquele ingresso lá, porque o Chris Martin tá meio zoado aí, não vai poder fazer o show do Coldplay. Então volta o jogo da Arena Barueri para o Allianz Parque. E aí, odds
Para o São Paulo, 5,40. Também bem sugestivo ali para o empate, 4,10. Ceará e Cuiabá, 4 da tarde. Um pouco mais para a vitória do Dourado, 4,75. Juventude e Atlético Goianiense, 18 horas. Para o empate ali, uma aplicação de 3,18, né? Para o empate nessa partida. Botafogo e Internacional, dois times que estão bem no retorno do Campeonato Brasileiro, às 18 horas, 3,25 para o empate. Avaí e Fluminense, 19 horas, para a vitória do Leão da Ilha da Magia, ali 4 cravados. E Atlético Paranaense e Coritiba, o clássico lá do Paraná, você tem às 19 horas, um pouco mais para a vitória do time do Guto Ferreira, 5,70, e as odds são dinâmicas, isso aí vai mudando com o decorrer dos dias, com o decorrer dos acontecimentos. Não sou Marília Gabriela, não sou bonito igual ela, né? Eu sou meio zoadinha, ela tá meio zoada, mas a gente faz aquele jogo rápido que vier na tua cabeça, você responde. O jogo da tua vida, Juan. Nossa, graças a Deus tiveram alguns. Graças a Deus. A final da Copa do Brasil, né? O jogo pela seleção, o último jogo do Brasileiro ali contra o Grêmio. E o gol da tua vida? Da final da Copa do Brasil. Principal trabalho seu, foi o Flamengo mesmo? Sim, foi no Flamengo. Foi no Flamengo. Foi o clube que tinha uma identificação muito grande, o clube que eu mais joguei em tempo, em número de jogos, né? A seleção, conquistas coletivas e individuais também. E o time que você acha que você poderia ter rendido mais? São Paulo. Principal acerto na tua vida profissional? Acho que é a ida pro Flamengo. Uhum. E o principal erro? Principal erro? Difícil falar, porque graças a Deus eu também tive muita paciência e muita calma para tomar todas as decisões que eu tomei na minha carreira. Então, né, a gente às vezes toma uma decisão que não foi tão boa, mas eu tinha tantos argumentos, tantos motivos para tomar determinada decisão que fica difícil falar uma só assim, ou qualquer coisa, porque realmente tinha muita coisa envolvida e para tomar a decisão do jeito que foi. Já é a gente, né? Já você viu? No começo da carreira, se não fosse lateral, jogaria por qual posição? Vixe, talvez no ataque ali, ponto esquerdo, lateral esquerdo, ponto esquerdo, mas eu comecei tão cedo de lateral que até uma posição diferente, né? Porque às vezes o cara vai do meio para lateral, do ataque para lateral, de volante para lateral, e eu comecei de lateral desde novinho. E um cara que você jogou do lado que você fala, poxa, esse cara é fora da média, é o Neymar mesmo, ou tem um outro cara que você fala assim, nossa, esse cara que eu joguei do meu lado, já vou soltar a bola nele aqui, já vou soltar que ele vai me auxiliar. O Neymar, eu acho que eu joguei com ele no auge, né, da carreira dele, né? Eu tive também o prazer de jogar com o Romário, com o Ronaldinho Gaúcho, um período curto ali com o Ronaldo Fenômeno, que são grandes jogadores, mas por exemplo, o Romário ali já mais pro fim de carreira, né? Mas era um ídolo, né? Um grande jogador, mas assim, do que eu vi, o Neymar estava numa crescente grande, né? E o mais difícil de marcar? Isso é boa também. Isso é boa também. Quem deu um trabalho assim foi o Lucas Moura. Quando ele estava surgindo ali, estava numa velocidade assim, que não dava para pegar, não. Todo mundo conhece o Juan, mas para aquele ET que tá voltando agora depois de muito tempo, né? Depois de algumas décadas, quem é o Juan dentro e fora de campo? Se você fosse resumir o Juan. Fora de campo, acho que é uma pessoa tranquila, né? Muito família, sempre dedicado ao meu trabalho. E dentro de campo, aquela vontade de vencer, aquela dedicação de fazer o que tem que fazer para fazer o time vencer. O que é o futebol para você? O futebol eu acho que hoje é um grande prazer que eu ainda tenho de jogar futebol, mas eu acho que é um grande agradecimento que eu tenho na minha vida e, se Deus quiser, um dia eu posso retribuir um pouco de tudo que o futebol me deu. Poxa, Guarília, já passou uma hora aqui, a resenha resenha fluiu, hein, bicho? Porra! E a gente teve que cortar a coisa. Ainda teve que cortar coisa aí, que senão o pessoal já tá lá dentro. Já acabou! Guarília, bom te ver mais uma vez. Obrigado, aí, Siles. De amigo de jornalismo, fora de jornalismo, amigos em comum. Exatamente. Valeu, Guarília. Obrigado aí por ter atendido mais um convite do Futebol Lance Voz do Esporte. Tamo junto.
Juan, espero que você tenha gostado do papo. Obrigado. Boa sorte aí na Vega Esportes aí, nessa caminhada da tua vida pós-futebol, que você tenha muito sucesso como você teve dentro dos campos, e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigado aí pela oportunidade de falar da Vega e de relembrar um pouquinho da carreira, que a gente fica com muita saudade. Agradecendo ao Rodrigo, assessor de imprensa aí do Juan, mais uma vez aí nos ajudando, agradecendo também a galera da Live Esportes, nosso Guto Monteablas, nosso produtor, tamo junto e misturado, e é mais uma edição que nós finalizamos agora do podcast A Rodada. Espero que você tenha gostado, vai lá, compartilhe com seus amigos aí nos grupos, nas redes sociais, e voltamos na próxima semana após mais uma rodada, e a gente sempre finaliza com o nosso brinde. Não tem nada aqui, tem água, né, mano? Podia ter uma cerveja. Ó, César, põe umas bebidas aqui da próxima vez, sempre brindando pra você no Futebol Lance Voz do Esporte, mais um grande papo no podcast A Rodada. Grande abraço e até a próxima, valeu!